Eu assisti a porra da caralho da Odisseia de Christopher Nolan e eu não sei o que caralho pensar. Tá bom? Porra. Vi ontem essa merda. Não foi em IMAX esta porra. Mas não tem problema. Ok. A IMAX não corta tanto a tela quanto a galera acha, então não tem problema. E eu vou dizer que tipo, os visuais do filme são muito bons, então blé. Antes da coisa, minha experiência com a Odisseia. Eu nunca li o material 100% original, tipo a Odisseia mesmo traduzida e blá 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 blá, LARPer, sim. Nunca li, quero ler. Galera, o Maior Supremo já encontrou nos Sete Mares um bom link. Vou ler em breve, igual a algum momento da minha vida eu ainda vou ler. Mas o que eu tenho de experiência da Odisseia é dar uma lida em tipo Wikipedia, Wiki, discussões sobre a Odisseia, seus temas, o que ocorre nela, blá blá blá. Eu sei a história da Odisseia. Quando eu era pequeno, eu li uma HQ que meio que... É uma HQ infantil que contava da Odisseia. Não era a coisa mais infantil do mundo. Eu lembro que eu li uma da Odisseia, uma da Ilíada e uma do Antigo Testamento da Bíblia. Tinha sangue e violência pra caralho, era infantil. Muito engraçado. Vi Bob Esponja também, é claro, eu vi Bob Esponja. E por fim, Epic. Eu escutei Epic ano passado e gosto muito. Passa aí o nome? Foi 20 anos atrás, eu não vou lembrar o nome. E Epic, né? Eu ouvi Epic. Portanto, e li Percy Jackson, sim. Portanto, eu não tenho ainda uma conexão muito profunda com a história da Odisseia. Portanto, o que o Nolan decidiu fazer aqui, de alterar as várias coisas, não me incomoda tanto assim, mas incomoda, mas não incomoda. Vai fazer sentido daqui a pouco. E eu vou chegar nisso depois. Mas saiba que isso daqui eu vou tentar falar muito mais do filme em si, do que da ideia de não tem tal coisa da Odisseia, não tem tal coisa da Odisseia, não tem tal coisa da Odisseia. Não tem muita coisa da Odisseia. Algumas delas a gente vai conversar sobre porque é importante para a questão do filme e da ideia de adaptação que ele trouxe. E bota um asterisco nessa ideia de adaptação. Mas vamos chegar logo nisso. Tem morte de bebê? Não tem morte de bebê, na verdade. Não tem Hermes cantando também. Vamos lá. Não tem os deuses, não tem a sacola de ventos, não tem a morte de bebê, não tem os lotofágios, eu acho. Não tem a galera que o Odisseu vai conversar no iniciozinho da história pra explicar, tipo, pra começar o flashback inteiro, que a Odisseia, a maioria é flashback. Não tem o negócio do ninguém. Não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa. Mas, vamos dar uma olhada nesse filme como uma coisa própria, que eu vou chegar nisso depois, tá? Eu vou chegar nisso depois, mas vamos falar do filme. Vamos falar do filme. Primeiro ponto. O primeiro ponto foi que eu botei errado isso aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Pronto. Primeiro grande ponto. O filme é tecnicamente fantástico. Menos às vezes. Christopher Nolan sabe dirigir. Eu sei que é um choque falar isso, né? É bizarro falar. Christopher Nolan sabe dirigir, mas Christopher Nolan sabe dirigir. Portanto, o que tem que dar certo visualmente no filme, dá muito certo. O filme usa um bocado de CGI e o CGI é bom. Eu sei que a galera reclama muito das armaduras e do figurino, em particular com o figurino não sendo muito correto historicamente, mas o figurino está bonito, né? O figurino está bonito. O Odisseu não usa Nike, não. O figurino está bonito o suficiente, funciona bem o suficiente. Para o estilo que ele queria fazer, que é mais pé no chão, a cenografia está boa. Não tem nada muito grandioso, mas não é para ter alguma coisa tão grandiosa assim. A fotografia, em geral, está bem feito. A trilha sonora é putaria! Mano, a trilha sonora é do caralho, não ironicamente. A trilha sonora é muito boa. Tipo, se tem a melhor coisa do filme, fácil, melhor coisa do filme, a trilha sonora.
essa trilha sonora foi muito boa. Quem fez trilha sonora é uma ótima pergunta. Vamos descobrir. Cadê? Ludwig Göransson. O que esse homem fez mesmo? Ludwig Göransson fez... Pecadores, Oppenheimer, Tenet, Pantera Negra, Star Wars, Mandaloriano e Grogu. Ok, tá, esse mano é foda. Esse mano é muito bom, tá, faz sentido. Ele é brabo. Essa trilha sonora tá realmente fantástica, e não só isso. O Nolan conseguiu utilizar ela bem. Tem cenas que o Nolan quer construir a tensão, e a tensão é espertamente não de esperto, mas de expert. É feita com uma expertise muito boa. O crescendo da música, indo cada vez ficando mais intensa, mais instrumentos chegando nos momentos de tensão. Funciona super bem. Essa trilha sonora do caralho, eu vou utilizar ela pra caralho em mesa de RPG, eu tenho certeza disso. Ela é épica e tensa, que é um pouco a vibe do que o Nolan quer fazer com a atmosfera desse filme. Outra coisa, o filme é escuro? Sim. Ele é escuro. Mas não é um escuro irritante, é um escuro mais tentando utilizar uma iluminação mais sutil e mais natural, entre aspas. Tem algumas cenas que não dá pra ver porra nenhuma, em particular na Caverna do Ciclope? Sim. Mas o que tá no foco de luz você consegue ver, e o foco é aquilo. Então tudo bem. Esse é o vídeo do YouTube? Também, sim. Então, em geral, tipo, funcionou. Funcionou super bem pra mim. A questão de... As questões do Nolan na hora de apresentar o filme e coisa e tal, né? As questões técnicas. Inclusive, mixagem de som é uma coisa que o Nolan tava tendo problema. Ele não tá tendo problema aqui, não. Ele não tava tendo. Tem certas ideias de mixagem que são muito boas, tipo... A coisa mais alta do filme, quando é apresentada em tipo 40 minutos, é o grito do Ciclope. E funciona, porque dá um susto no caralho, então muito bom. O que é escuro é intencional ou direção paia? O que é escuro é intencional, é 100% intencional. A ideia é pra ser essa mesmo, então funciona. Só que nem tudo são flores na parte técnica, né? Nem tudo são flores. Não falei da atuação, posso colocar aqui ela também. Ela, em geral, é muito boa, até nos momentos que ela não são muito. O Matt Damon. Vamos lá. O Matt Damon mandou muito bem no personagem que ele estava interpretando do Odisseu. O personagem do Odisseu é um saco. Isso não é uma questão técnica, é mais uma questão do roteiro, que a gente vai falar de novo depois, daqui a pouco. Mas é importante apontar que, tipo... As atuações entregam exatamente o que a escrita do personagem pede. Com isso, o Tom Holland é um saco. Ele tá sendo o Tom Holland tá certamente interpretando o Tom Holland. Elliot Page tem uma cena que é muito boa, ele manda muito bem, e tem outra cena que é, tipo, risivelmente ruim. É inconsistente, exato. É totalmente inconsistente, só que é uma inconsistência de... É um elenco muito bom, fazendo alguns personagens não tão interessantes. A Lupita Nyong'o é muito boa, por exemplo. Ela quase não fala nada. E o antagonista, ouvi falarem mal dele, o Robert Pattinson, ele manda perfeitamente bem. Robert Pattinson tá ótimo. Vai entrar na polêmica idiota do Elliot? Pau no cu dessa polêmica. Pau no cu de grifter imbecil da internet. Vocês deviam não estar na internet. Vocês não têm cérebro o suficiente pra estar na internet, tá? Pra galera que não tá entendendo... antes do filme sair, estavam teorizando que Elliot Page ia ser o Aquiles. Não tem nenhum problema Elliot Page ser o Aquiles, mas Elliot Page não é o Aquiles. Ele é um outro personagem chamado Sino, não lembro. Elliot Page é um outro personagem. Então os gritos erraram nisso. Eles trataram como confirmado esse boato, mas eles, né, tipo, agora o filme saiu e tá óbvio que não é o caso. Então o que eles fizeram? Continuaram falando, não, o Elliot Page é Aquiles, ele é Aquiles, eu juro, é Aquiles sim, é Aquiles. Não é, vai tomar no cu. Vai todo mundo tomar no cu. Mas enfim, sim, metade de hora está nesse filme. Quem mandou melhor e quem mandou malzão no elenco, na sua opinião? Quem mandou melhor no elenco facilmente foi a atriz da Circe. Puta que pariu! Eu só não diria, tipo, Oscar de atriz coadjuvante, que ela tá no filme por 10 minutos. Mas ela roubou a cena inteira nesse filme. Boa para caralho!
Muito boa. Muito boa. E quem mandou pior no filme foi... deixa eu pensar. Talvez o Tom Holland. Eu acho que Tom Holland. Quem interpretou ela, eu não lembro. Deixa eu ver, rapidinho. Eu não reconheci o nome dela. Odyssey Circe. Actress. Samantha Morton. Puta que pariu, ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. Então os melhores personagens desse filme aparecem pouco? Sim, isso é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra questão, duas outras questões da parada técnica, entre aspas, que estamos falando aqui. A montagem é meio meme, às vezes. Vamos falar de ritmo lá pra frente. Eu vou trazer isso à tona de novo, mas só dando um exemplo de uma cena no início. O Telemachus, que é o personagem de Tom Holland, ele vai chegar pra falar com o personagem do John Leguizamo, que eu não lembro como é que é o nome. Ele chega pra conversar com ele e tem um cachorrinho lá. Aquele cachorro é o senhor Simbolismo, o cachorro, óbvio. Você viu dublado ou legendado? Legendado, que eu acho melhor de ver a interpretação dos personagens. Ele vai falar com... Ele vê um cachorrinho lá, que é o cachorro do simbolismo. O cachorro serve... O cachorro existe porque é alegoria. Só que quando chega no cachorro, ao invés de ser um plano de, sei lá, o Tom Holland se ajoelhando e fazer um carinho no cachorro ou algo assim, é um corte seco pro cachorro, tipo, de cima, com a câmera de cima filmando embaixo, dura, sei lá, menos de um segundo e corta e volta pro Tom Holland. Eu fiquei tipo, foi um jump scare de cachorro essa porra? O Nolan esqueceu que eu tinha colocado esse corte ali, por acaso? Meu Deus do céu. Então a edição de vez em quando tem um momento meio esquisito, que eu falo mais depois, porque o cachorro era Zeus. É pior que isso. Nolan tem medo de cão, sim. E a outra coisa são as cenas de ação. Algumas são boas. O saque de Troia é ótimo, lembrando, vai ter spoiler, então eu vou falar essas coisas mais a fundo, né? O saque de Troia é muito bom, é muito bem feito. A batalha final contra os Suitors, eu tava quase rindo. Com todo respeito a todo mundo envolvido. Tava muito engraçado. Tipo, não tem coreografia e é uma cena de ação gigantesca. Comicamente, o Tom Holland manda melhor na parte da coreografia do que o Matt Damon, porque a coreografia do Matt Damon é muito engraçada. Tem a parte que ele pega o machado e fica só girando feito um idiota. É muito engraçado. É muito bom. Fantástico. Super fantástico. Então tipo, a ação, ela é boa em certas cenas, ela é uma merda em outras. Eu diria que as duas piores cenas são as dos Lestrigões e a luta contra os Suitors. Contra os pretendentes. Então, é engraçado. Mas o saque de Troia é ótimo. O saque de Troia é uma das melhores cenas do filme, sem dúvidas. Agora, falar de uma coisa muito importante. Os aspectos fantasiosos. Agora a gente vai entrar mais na ideia do roteiro e do que o Nolan estava fazendo com esse filme e tudo mais. Como eu falei logo no início, como seria uma das melhores cenas, não teve bebê morto? Não teve bebê morto, desculpa. Como eu falei logo no início disso aqui, não tem muitos elementos místicos. Vou falar isso daqui a pouco. Chute genérico, guerra é ruim? Sim, mas mais ainda. Não tem tantos elementos místicos, mas tem alguns. A maneira como o Nolan fez eles foi, no fim das contas, um saldo positivo. Não tô zoando, foi um saldo positivo. O Nolan mandou bem nos aspectos fantasiosos. Não tem tantos. Os que ele teve que mostrar de maneira mais explícita, ele mandou super bem. Ele mandou genuinamente super bem. Por quê? Tipo, por exemplo, duas melhores cenas do filme são a cena do Ciclope e a cena da Circe. A cena da Circe é a melhor cena do filme. Puta que pariu, que cena boa. O que o Nolan fez pra essa questão fantasiosa? Eu vou pegar o microfone pra falar direitinho no ouvidinho de vocês, tá? Body horror. Ele transformou as partes místicas da Grécia em um filme de terror. A sessão da Circe, em particular, é um puta de um body horror que deu muito certo. Bola horror? Body horror, terror corporal. Foi um puta de um body horror que deu super certo. Não é a Circe
Só tipo, agora vocês são porcos! E taca tipo um raiozinho e a galera vira porcos e tudo mais. Não. Ela faz os soldados comerem uma comida que tá lá, e aí eles começam a comer de uma maneira meio desesperada, como se fossem porcos mesmo, pegando com a mão e tipo botando lá, e a comida fica meio que nojenta, porque ela não consegue entrar direito na boca deles. Então ela vai entrando e ela sai, e ela volta e ela sai, e ela cresce, e aí a Circe bota a mão na cabeça de um deles e começa a esmagar um pouquinho o crânio, empurrar um pouco mais pra frente o nariz, como se fosse massinha, e começa a moldar eles fisicamente pra serem porcos. É muito macabro, é bem body horror e é, não ironicamente, muito bem feito. Tanto porque a própria atriz da Cersei é muito boa. Então essa cena, por exemplo, é genuinamente muito foda. A cena do Polifemo também. O Nolan usa super bem a questão do escuro. Tipo, a iluminação mega sutil e mega... como é que eu digo? Mega... Tipo, bem focado no escuro e tudo mais. Dá certo pra questão do Polifemo. A gente vê só, tipo... A gente consegue ver o corpo inteiro dele. Inclusive, ele tá muito grande. O Polifemo tá, tipo, ridiculamente grande. Eu não sabia que um Ciclope era tão grande assim. Pra mim, Ciclope era, sei lá... Vamos dizer, uns 7 metros? 8 metros? Por aí? Mas aí... Esse Polifemo tinha, sei lá, 15, 30? 30 é muito, mas tipo uns 20. É meio bizarro. É muito grande. Mas enfim... Eu vi o take que ele seguiu a linha anti-homérica e apresentar os deuses. Eu vou falar isso na próxima vez que... Na próxima coisa após esse slide, sim. Exatamente, Lucas, tudo isso. Eu vou deixar tudo isso pro próximo slide. No momento eu vou falar mais dos monstros mesmo. É real que isso foi animatrônico? Não, é CG. Ele usa muito CG no filme, não tem problema, o CG é bom. Enfim, o Polifemo tá sempre envolto em trevas. Ele devora os homens e é uma visão bem, tipo, aterrorizante. Tipo, os homens ficam na luz e eles têm que se afastar um pouco da luz. Você vê só, tipo, a mão dele se movendo no escuro pra pegar. O Nolan queria muito dirigir um filme de terror. Deixar efeito prático com CGI no Ciclope? Ah, sério? Tinha efeito prático também? Achei que era só CGI. Então, entra também na ideia de que ele usou muito, tipo... Ele deixou muito escuro de propósito também para que o CGI que aparece no filme mescle bem com tudo. Por exemplo, a Scylla... ela é só um CGIzão, só que ela aparece muito rápido. Você não consegue olhar ela direito, você só vê, tipo, as cabeças devorando os homens muito rapidamente, e aí passa uma cena, tipo, meio chocante, tipo... Foi um, foi outro. Pronto, acabou, ela foi embora. Então vai ser tipo, caralho? Então a questão de terror que ele faz com os monstros dá super certo. Super duper muito certo, né? Vou dizer que tem algumas coisas meio goofy. Em particular, teve algumas cenas, algumas sessões na parte do Polifemo que eu ri. Eu não consegui não rir no cinema, desculpa. Eu precisei rir. Porque o Nolan Eu vou falar de questão de set pieces daqui a pouco. Oi. Bom. Ai meu Deus do céu, que susto! Ok, tudo bem. Eu vou falar de questão de set pieces daqui a pouco. Mas o Nolan fez com que vários dos momentos sejam só, tipo, esse grande momento gigantesco e épico que você fica tipo, caralho, meu Deus do céu, e tal. Isso envolve matar gente. Então o Polifemo, ele sai matando todo mundo. A galera não reage muito quanto a isso. Vou falar disso daqui a pouco também. Tipo, no próximo slide, eu acho. Só que tem uma ceninha onde, tipo, depois que eles cegam o Polifemo, ele começa a se debater. O que você imaginaria que deveria ser feito é, tipo, dar uns passinhos pra trás, né? Vamos não ficar perto desse Ciclope e tal. Só que o Nolan queria muito matar alguém naquilo. Então, enquanto o Ciclope ele começa a se debater, ele dá uma porrada em alguém e joga lá na parede. Então, outra porrada em alguém, a pessoa tropeça, cai no fogo e morre queimado. Eu comecei a rir muito. Porque eu fiquei tipo, vocês são muito burros! Caralho! Sai de perto do Ciclope cego! Porra! Mas, em geral, são cenas muito boas.
São cenas que realmente pega a vibe de terror. Se o Nolan fizer um filme de terror, eu vou ficar muito feliz, porque ele tem talento pra isso. Dá muito certo, dá muito certo, é muito legal. Meio filme trash, um pouquinho, eu achei engraçado. Eu sei que é pra aumentar a tensão, mas eu achei engraçado. Tem alguns momentos assim que a galera só meio que morre do nada e é tipo meio engraçado, mas tudo bem. Outros elementos místicos, fora os três que eu mencionei, foram as sereias. Eu não gostei quando eu saí do cinema, olhando de volta agora eu gostei. Volta pra ideia que o Nolan tava fazendo de apresentar as coisas à distância, então você não olha pras sereias direito. E na verdade é uma questão de direção de som bem legal. Os homens todos colocam tipo cera no ouvido, e quando eles colocam de um lado, a trilha sonora corta um pouquinho, tipo, ela fica abafada de um lado, quando colocam do outro, fica abafada do outro, e aí a sessão inteira a música tá abafada. Você não olha direito para as sereias e você escuta a música delas mega abafado. É legal. A pior questão mística foi os Lestrigões. Puta que pariu. Deixa eu pegar eles aqui. Horrível, tá? Tem uma imagem. Essa aqui é uma imagem até que épica, na verdade. Horrível, tá? Essa sessão inteira foi horrível. E como tá as músicas estão ótimas, eu tinha falado mais cedo. Essa sessão inteira com os Lestrigonians, gigantes, é horrível. Não só eles não são gigantes, eles são meio pequenininhos, só tem tipo... Eles são um pouquinho mais altos que a galera. E eles têm essas armaduras medievais porque simbolismo, vamos falar depois e tudo mais. A sessão inteira é muito engraçada e muito idiota. Ela é paia. Parece massa olhando o print. A sessão inteira foi um saco. E é um dos poucos momentos que o CG fica muito evidente. O rosto dos Lestrigões são tipo puro CG, então no momento que dá pra ver, é engraçado. Tipo, pra ser a cena que mais é mostrada em trailer, essa foi a pior cena do filme. Os Lestrigões deviam andar nus ou de túnica por questão de armadura medieval. Simbolismo! Vamos falar depois disso. Mas em geral, foi um acerto. A questão mística, a questão dos monstros. Foi um acerto. Transformar em um filme de terror foi legal. Então foi hype em aura? Não, foi a pior cena do filme. Vou fechar um pouquinho minha cortina aqui, porque o sol tá entrando, então me dá um segundinho, rapidão. Daniel Vampiro? Tá. Beber água aqui. Não pude usar uma técnica de câmera que nem o Hobbit, pra eles parecerem gigantes sem precisar de CGI. O Nolan não queria fazer eles gigantes. Tanto que tem lutas de espadas com eles e tudo mais. Não daria pra fazer com um gigante. Sim, eu tinha espiado em Bleach pra ter simbolismo, sim. E também o motivo pelo qual eles são só soldados com armadura um pouco maiores, tem um motivo pra isso e blá 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 blá. Vai dar daqui a pouquinho. Mas antes, realismo, entre aspas, e humanidade. Vamos lá. Vi uma entrevista com o Anne Hathaway e o Tom Holland falando que a cena dos porcos foi animatrônico. Não usaram CGI. Fiquei chocado. Foi a melhor cena. Não me chocaria se a Samantha Morton levasse essa terceira nominação pelo papel. Eu acho que ela deveria levar, sim. Porque foi muito bom. Mataram o filho de Deus sendo Ciclope. Tem cristão? Tem coisas aí. Tem coisas aí. Mas enfim. Realismo e humanidade. Uma das coisas que falam o tempo todo é que esse filme do Nolan tenta ser a Odisseia, porém realista. Como eu mostrei antes, não exatamente, mas uma coisa que a Alucard falou, que eu ia falar aqui, eles tratam a questão dos deuses de uma maneira não homérica, e sim mais como os gregos veriam os deuses naquela época, na ideia de que os deuses são ambíguos. Quando eles furam o olho do Polifemo, o Polifemo fala alguma coisa do estilo: Pai Poseidon, eles são maus, eles são maus, olha o que eles fizeram, amaldiçoe eles. E aí, pelo resto do filme, teoricamente, Poseidon está agindo. Poseidon está trazendo péssimas marés para eles. Quando eles matam o gado de Apolo, o gado do Sol, que é só tipo um gado normal, Zeus decide apresentar sua ira contra eles. Zeus aparece fisicamente para lidar com a tripulação? Não, os raios só ficam mais intensos, tem muitas tempestades. Então é um caso de... os deuses são apresentados como forças da natureza, que é mais ou menos como os gregos veriam eles. Tipo, não veriam eles fisicamente. Veriam eles como
como manifestações do mundo em si. O Nolan decidiu apresentar isso dessa maneira para que a gente visse os personagens como humanos, como pessoas, não como tipo esses seres maiores que conseguem, como é que eu digo? Que conseguem interagir e lidar com os deuses, são comparados com os deuses. Não, eles são seres humanos. Isso entra também na vibe da decisão estética do Nolan de fazer com que os personagens não falassem com um sotaque britânico pomposo. Porque todo filme histórico assim tenta trazer a ideia de que os personagens falam num linguajar mais rebuscado, com sotaque britânico e blá blá blá. Não o Nolan. Todo mundo fala completamente normal, entre aspas. Todo mundo fala com um linguajar mais normal, com sotaque americano, sem tentar trazer uma sensação de grandeza pra isso. Porque o Nolan quer trazer a ideia de que são pessoas. Mais moderno? Então, eu diria mais moderno, mas tipo, é comum que... É comum que a maioria dos filmes estadunidenses coloque coisas do passado, mesmo fantasiosas, como inglês britânico pomposo. Ele não seguiu essa ideia. É isso. Diz que a Fernanda da Natureza como o que os deuses mandam. Sim, é isso que ele decidiu fazer. Seria engraçado com sotaque grego, seria mais bala, mas essa foi a decisão dele. A decisão foi essa. Pra mim faz sentido. E eu não sou contra nenhuma dessas duas coisas. Eu gostaria de ver os deuses fisicamente? Sim. Então um épico que não é exatamente um épico? Então, mais ou menos, porque o poema grego original seria falado da maneira que os gregos da época conseguissem entender. Ainda é um épico. O Nolan só não sentiu a necessidade de elevar o linguajar. Não precisa. Não precisa. Então eu gostei dessa decisão estética. Gostei da ideia dos deuses, mas que eu preferiria ver alguns dos deuses, tipo Poseidon e Zeus e que seja. E, por exemplo, eu elogio muito a cena da Circe. A falta de Hermes na resolução da cena da Circe caga ela um pouquinho. Porque a Circe fala pro Odisseu toda a questão de que homens são porcos e blá blá blá. E aí o Odisseu fala: mas e se não? Né? E se não? E se você transformasse meus homens de volta em humanos? Aí ela... E aí acabou. É isso. Então, tipo, não tem Hermes pra ajudar a resolver a situação, então a situação não pode escalar muito, então ela resolveu de forma meio... Foda-se. E eu não sei como é que funciona na questão do... Foi um toque do Jutsu, sim. E eu não sei como é que funciona a questão da Odisseia original, mas, por exemplo, em Epic, que é a versão que eu mais lembro recentemente, foi Poseidon que matou a maioria da tripulação do Odisseu. Aqui foi os Lestrigões. O que é um pouco menos épico, um pouco menos grandioso. Na hora de escapar dos Lestrigões, por algum fucking motivo, o Odisseu mandou muita gente pra porra da ilha. E aí, só um dos barcos, dos 4 que foram lá, conseguiram escapar. O resto foi afundado pelos Lestrigões. É isso. Então o Odisseu foi malandro contra a Circe, ao menos tem personagem. Ele não foi malandro, ele ameaçou matar a irmã dela só. É isso. Tem 67 espectadores, 6-7! Então, meio que tipo... Você sente falta. Você sente um pouco de falta dos deuses pra lidar com alguma das situações, mas em geral foi legal, né? A Athena, que o Bicho está perguntando bastante, a Athena é a única que... Tá suja minha tela? Tá suja minha tela. Porque minha tela tá suja, porra, calma aí. Se não me engano, os Odysseus não queria ir pra Ilha dos Lestrigões porque foi a tripulação dele que quiseram ir. Eu acho que não, eu acho que ele queria ir pra lá, aí logo depois eles deram a volta, chegaram na Ilha da Circe, e aí a tripulação dele falou, você fica aqui. Quem não... Uma ilha que ele não queria ir era a Ilha do Gado do Sol, mas os homens quiseram ir. Então eu não lembro direito... Eu não lembro direito dessa parte, mas ainda assim foi meio esquisito. Todo mundo ir pra porra da ilha desconhecida, mas tudo bem. Depois de alguns terem morrido pra um ciclope, mas tudo bem. Dá uma falta um pouquinho dos deuses e tudo mais, mas assim é uma ideia que funciona, que é legal, beleza, tranquilo, ok.
Porém, a gente tem que falar um pouco dessa ideia de realismo e humanidade, tá? Ah, não, é verdade, a Athena. Fala da Athena, que é uma coisa do que o Bicho já perguntado. A Athena tá no filme, a Athena é a Zendaya, ela é a única deusa que está no filme. Porém, é possível que ela não tenha aparecido no filme em geral. Porque, vamos lá. Isso aqui vai ser um spoiler de uma cena mais pra frente, mas, de novo, tem spoilers aqui de tudo, então foda-se. A Athena aparece o tempo todo pra Odisseu e apenas para Odisseu, conversando com ele, julgando as ações dele, batendo um papinho, beleza. Lá pro final do filme, você vê o saque de Troia, você vê que o Odisseu se arrependeu do saque de Troia. A gente vai conversar disso daqui a pouco, eu juro. Que o Odisseu se arrependeu do saque de Troia, e ele vê uma mulher sendo levada pelos gregos para ser executada. Essa mulher não é ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein, mentira, que é a Zendaya. Você vê a Zendaya como uma troiana sendo carregada, e aí, quando ela vai ter a cabeça cortada, corta rapidamente para uma cena de uma estátua de Atena sendo decapitada. O que isso significa? Significa que ou Atena estava o tempo todo se manifestando para Odisseu como essa pessoa que ele se sente culpado por ter causado a morte, ou a própria mente de Odisseu manifestou o que ele imagina ser Atena conversando com ele na forma dessa mulher. Porque Atena não dá nenhum conselho pra ele o filme inteiro. Serve mais pra tipo... Oh meu Deus, fique com palavras esquisitas, ponto. PTSD pode ser tipo um PTSD, sim. Então até Atena, a única deusa que aparece fisicamente no filme, talvez não tenha aparecido fisicamente no filme. É isso. Mas ainda assim, tipo, é uma ideia no mínimo interessante. Eu acho que o roteiro deveria ter sido retrabalhado algumas vezes para conseguir lidar com essa questão dos deuses não estarem fisicamente lá e tudo mais, retrabalhar algumas coisas para as cenas fluírem um pouquinho melhor, mas o filme tem um problema de ritmo que eu falo daqui a pouquinho. Beleza, show. Porém, temos essa questão aqui de realismo e humanidade. O Nolan não fez um filme realista, mesmo com isso e tal. Ele não fez um filme realista. Quiçá, ele nunca fez um filme realista na vida dele. Ele pode tentar fazer um filme mais pé no chão. Esse filme mas ele não é realista. O diálogo deste filme é uma merda. Da forma mais direta e sincera possível. Porque o Nolan não é muito bom em escrever diálogos. Tipo, mesmo que não seja ele escrevendo, eu não sei se ele escreveu os diálogos desse filme, a maneira que ele quer entregar os diálogos é o que eu gosto de chamar de tipo... nolanguês, tá? Eles não falam português, eles falam nolanguês. Então, por mais que não tenha um sotaque britânico pomposo nem nada assim, todos os personagens vão falar cada uma das palavras que saem de suas bocas como se fosse a coisa mais importante e relevante de todos os tempos e de todo o mundo. Nolanguês, exato. O Nolan não sabe exatamente como os seres humanos falam. Porque o Nolan contra o humor não é nem questão do humor. Não tem humor no filme, tem uma ceninha só, eu acho. Mas, tipo, por exemplo, você imaginaria, sabendo o material original, que o Odisseu seria um pouco mais... como eu digo... carismático. Que o Nolan tem o Odisseu tem um carisma, tem uma malandragem. Nesse filme, não. Ele tá estoico e meio triste e meio estoico e quer ir pra casa. Ele tá meio estoico e meio triste. E ele quer ir pra casa. E tá traumatizado. E ele tá estoico e triste. O Telêmacos, ele é um jovem. Ele é jovem e ele quer ser rei. Ele quer muito ser rei e quer ser jovem enquanto ele é rei. E ele vai continuar sendo rei enquanto ele é jovem. Ela, a Penélope, tá triste porque o Odisseu não está aqui. Ninguém está no ponto do Odisseu. É a única pessoa que, tipo, demonstra alguma emoção mais elevada, mostrando raiva e tudo mais. E isso é uma coisa em geral... Tipo, vamos lá. Primeiro diálogo. O Nolan, ele... Não existe um diálogo muito humano nesse filme, porque
todos os diálogos do filme são feitos para servir o propósito de avançar a história do filme. Com isso, ninguém é muito caracterizado, tipo, é bem pouco caracterizado, e em geral é só pra poder, tipo, avançar pro próximo ponto. E ele também faz aquela coisa de, tipo, setup no início pra pegar depois, mas às vezes fica meio forçado. Por exemplo, nessa cena aqui em particular, o Telêmacos e a Penélope estão conversando sobre os suitors. Isso é bem no iníciozinho do filme, tá? Bem no iníciozinho do filme. Eles estão conversando sobre os pretendentes e o Telêmacos fala: e se eu virar rei, todos os nossos problemas serão resolvidos. E a Penélope: Ela pega um arco, entrega pra ele e fala: você consegue colocar a corda nesse arco? Ele fala: isso é injusto. Só meu pai consegue colocar a corda nesse arco. Isso obviamente é um setup pro que rola lá pro final, lá pra frente, que é parte conhecida dos machados. Mas não só isso é explicado no início do filme para ter um setup pra isso, como é falado da forma mais robótica e tranquila possível, porque o que o Nolan quer não é que esses personagens sejam personagens, ele quer entregar a informação pro público lá na frente e pensar: caramba, é verdade. É isso. Basicamente, o jeito de falar do Nolan sobre a personagem e o jeito de expressar os personagens. Todos são Nolan, é isso? É isso, sim. Tem pouquíssimo diálogo filler. De novo, a melhor personagem do filme é a Circe, porque a parte dela é muito isolada e inconsequente. Portanto, ela consegue se expressar e ser uma pessoa mais emotiva. E todo mundo na situação tem que lidar com aquilo mais emotivamente. Funciona. É isso. O meu take do Nolan é que ele não sabe dirigir as emoções dos atores. Ele não sabe. Não, ele não sabe mesmo não. Vou dar um outro exemplo curioso. Meio curioso. Sim, o Robert Pattinson no arrombadinho funciona. Então, tipo, ele conseguiu carregar isso bem. Mas é porque o Robert Pattinson é muito bom em fazer um arrombado. Então ele mandou bem. Mas vou dar um outro exemplo. A galera morre e o diálogo fala que isso é grandioso e importante. Mas a gente não vê nada. A gente não vê nada na questão da reação tanto do Odisseu quanto dos outros personagens. 6 homens são devorados pela Scylla, um atrás do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando acaba a situação, ninguém olha aterrorizado de tipo, já tinha poucos homens naquele momento, tipo, ninguém olha aterrorizado de tipo, o que acabou de acontecer? Perdemos 6 dos nossos amigos, estamos viajando há 3 anos juntos. O que acabou de acontecer? Ninguém fica nesse choque. O Odisseu, no original, ele fica tipo, eu não pude fazer nada. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não pude fazer nada quanto a isso. Aqui fica todo mundo só tipo, caralho. E aí o Euríloco vira pro Odisseu: você sabia? Então, tipo, deixou de ser luto por causa das pessoas que acabaram de morrer, ou choque pelo que acabou de acontecer, e se tornou muito mais um tipo, a culpa é do Odisseu, ele sabia, e a gente tem uma conversa muito normal de tipo, não, mas era o que tinha que acontecer. Ninguém elevando a voz, ninguém fazendo nada, ninguém tendo um ênfase a mais nas reações dele pra qualquer coisa. Os únicos momentos que podem mostrar algum tipo de reação do Odisseu são Troia e Ítaca. E Troia e Ítaca, e Ítaca e Troia. Eu falo disso depois. Mesmo aconteceu em Epic, não? Sim, mas em Epic tem vários outros momentos que o Odisseu demonstra um pouco mais de emoção. Quando os homens morrem na caverna do Polifemo, tipo, a primeira vez é um choque, porque, porra, nenhuma pessoa ali teria entrado em contato com esse lado mais sobrenatural da Grécia, né? Eles acreditam que esses monstros existem, mas ninguém viu um antes. Então por que todo mundo trata como se fosse a coisa mais normal do mundo? Ver os seus amigos sendo devorados vivos. Eles ficam na caverna por, tipo, mais de 24 horas. E a gente não tem, tipo, um focozinho extra de o choque inicial pra depois não tá. A gente tem que sair daqui, já entendi o que está acontecendo. A tensão vem da direção, não dos atores, não da expressão, não dos personagens. Nisso, então, teria que dar ponto a Epic. Ele que fez o build-up para a Scylla como a traição dele. Na verdade, do personagem dele por causa de tudo que ele passou. E a questão histórica como ele considera oferecer ao amigo. Sim. Tipo, botar a culpa no Odisseu, sendo que ele sabia o destino dele desde o início, considerando que eles são gregos. Sim. Tipo, usando o Epic, por exemplo.
o choque do Odisseu quando Poseidon mata todo mundo é, tipo, palpável, né? Tipo, ele manda um, tipo, what have you done? Tipo, a voz tremendo e tal, ele tá chocado e tal. Aqui, as pessoas estão fugindo dos Estrigões em pânico e tal. Aí o Odisseu vê que o barco dele está indo muito mais rápido que os outros barcos que ainda estão lutando contra os Estrigões. E ele, parem! Ninguém para. Parem! Ninguém para. Ele continua só atirando com arco. Aí depois que estão o suficiente, ele abaixa o arco e só vem todo mundo morrendo. Pronto. É isso. Não tem uma humanidade no quão horrível são as coisas que eles estão lidando. De novo, as únicas pessoas que parecem mais humanos e que elevam a voz e elevam o tom e apresentam mais uma humanidade são a Penélope, a Circe, o Odisseu em Troia e Ítaca. E é isso. Tipo, não tem muita coisa, a galera só meio que aceita tudo. Cadê a humanidade nisso? Cadê a humanidade nos diálogos? Por que os diálogos estão todos travados? Por que ninguém parece um ser humano nesse filme mais realista? Então tudo que você vê é o Nolan como ator. Sim, é tipo isso. Nós estamos vendo personagens, estamos vendo o roteiro sendo de sim. Por isso que uma das piores coisas do filme são seus personagens. O trabalho de personagem, não de atuação, de personagem, é fraco. É bem fraco. Enfim. Tanto que, por exemplo, o melhor momento do Elliot Page é quando ele não tá 100% na tela. Quando ele está na tela, ele tenta atuar e tenta falar que nem o Nolan. Quando a gente lida com o Elliot Page no Hades, que eles chamam de inferno uma vez, o que eu acho engraçado, mas tudo bem. Quando lidam com ele no Hades, a fala dele tá toda travada, toda diferente, toda fodida. Porque ele tá morto. É uma ideia de atuação e de caracterização. Mudou, olha só, o personagem ficou mais interessante. Uau! É isso. Agora eu vou pegar mais água, porque eu falei muito. E vou no banheiro rapidinho. Então me deem 2 minutinhos. Voltei. Antes de continuar, uma coisa que completamente esqueci de falar é sobre a sessão do submundo. E eu quero falar dela rapidinho. Ela foi uma cena muito boa. O personagem do Elliot Page, o personagem que o Elliot Page interpreta nesse filme, não está na Odisseia. O nome dele é não sei. Tem o Tricachorro? Não tem nem na Odisseia, se eu não me engano. Tipo, eles não vão realmente pro Hades, eles vão pra um lugar que seria o encontro entre o Hades e o mundo dos vivos, eu acho, mas enfim. Sinon, obrigado. O personagem do Elliot Page é esse homem chamado Sinon, que é um guerreiro que, na verdade, está em algum poema do Virgílio, eu acho, algo assim, eu não sei de onde veio, mas tudo bem. Que aí é uma história inteira sobre o Sino foi o homem deixado para trás, fora do cavalo, que foi feito para avisar para os troianos do cavalo, e ele não podia saber que tinha gregos dentro do cavalo. Ele imediatamente é morto pelos troianos, enquanto ele fala que foi um presente, que os gregos foram embora e tudo mais. Ele morre e aparece de volta nessa sessão no submundo, podendo, tipo, confrontar o Odisseu pela traição do Odisseu de ter mentido pra ele. É um momento de melhor... encruzilhada, obrigado, sim. É um momento de melhor atuação do Elliot Page nesse filme, e é uma cena muito legal, muito macabra e tal. Só que foi nesse momento que eu notei que todos os momentos místicos, tipo fora Circe, a galera chega numa ilha, acontece alguma coisa horrível, eles saem correndo da ilha. No caso do Ciclope, por mais que não tenha, tipo, a parte de ninguém, tinha que ter um momento pra mostrar o Odisseu, tipo, cometendo algum erro. O erro que o Odisseu cometeu foi que ele ficou puto com o Ciclope, enquanto ele viu o Ciclope comendo alguns homens dele, dá uma flechada na cara do Ciclope, todo mundo saiu correndo, porque, ai meu Deus, cena intensa e grandiosa e gigantesca de... ai meu Deus do céu, caralho, correndo pela floresta do Ciclope, enquanto o Ciclope mata mais algumas pessoas no processo, vão pro barco, e aí o Euríloco só fala pro Odisseu, você tinha que jogar aquela flecha na cara dele? E aí o Odisseu não responde e foda-se, cagou. Aí tem a cena dos gigantes lá,
que eles, tipo, encontram eles, lutam contra eles um pouquinho e falam: corre! Todo mundo sai correndo de volta pros barcos, fogem pelo barco e vão embora. Estrigões, obrigado. Correm pros barcos e vão embora. É isso. E aí, de novo, aqui na cena do submundo, a cena que eu não imaginei que teria isso, tem um momento que o Sinon fala, eu acho que é o Sinon, que ele fala tipo, você deixou muitos mortos para trás sem enterrá-los. Eles querem agora as suas, tipo, eles querem, como é que eu digo? Eles querem agora falar com você. E eles saem correndo atrás deles e pela terceira vez o Odisseu, corre! Todo mundo sai correndo de volta pros barcos. Não sei por que eu achei isso engraçado. Isso aconteceu 3 vezes no filme. Mas enfim, tudo certo. Tudo certo. Corre, piranha, corre! Exato. Agora, o ritmo é peculiar. É tão peculiar quanto a falta de polígono nessa porra dessa imagem, né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. O ritmo é esquisito. Vamos lá. 4K, exato. Olhando para a Odisseia original, pelo que eu entendo, de novo eu não a li, a maneira como ela ocorre é... Primeiro, a gente começa com Telêmacos e Penélope em Ítaca, com eles conversando. Depois a gente corta para Odisseu na Ilha da Calipso, decidindo ir embora. E aí ele vai embora da Ilha da Calipso. E aí depois ele encontra os... Não sei o nome, mas é um povo lá. E desse povo, ele conversa com eles. E aí ele começa a contar a história. E a maioria da Odisseia que a gente vê até então... A maioria da Odisseia se torna um flashback até chegar naquele ponto. Para depois o Odisseu ir pra Ítaca. É isso. Beleza. Desce do barco, peripécias, volta pro barco correndo, repita. Exatamente. Epic decidiu contar cronologicamente, então, tipo, primeira saga, Troia, segunda saga, Ciclope, terceira saga, Oceano e blá blá, beleza, tá. Mas o que o Nolan decidiu fazer foi seguir a ideia da Odisseia original. Aí, eu não gostei da maneira que foi feita. Ele cortou a galera da Lotus e a galera que o Odisseu conta a história, para que o Odisseu conte a história para Calipso, com o artifício de roteiro que o Nolan colocou lá. Mas deixa eu explicar como é que o filme começa, tá? Eu vou explicar para vocês como é que o filme começa. A gente começa na sala dos... Na sala de Ítaca, no salão de Ítaca, com o Travis Scott falando de Odisseu. O Travis Scott nesse filme. Travis Scott falando de Odisseu e tudo mais. E aí, enquanto ele vai falando, corta pros troianos encontrando o cavalo. E aí depois corta de volta pro salão. E aí a gente tem algumas cenas, muitas cenas, na verdade, em Ítaca. Eu sinto que a gente fica papo de 20 minutos em Ítaca, tipo, só com Telêmacos e Penélope e conhecendo os outros personagens ali, o Antínuo, todo mundo. A gente fica muito tempo, sim, o Travis Scott nesse filme. Tipo, pelo que falaram, é o Travis Scott. Eu não reconheci porque a cena é meio escura. Eu não reconheci direito, mas eu acho que era o Travis Scott. Deixa eu confirmar. Sim, é o próprio Travis Scott. É o próprio Travis Scott mesmo, sim. Ele mesmo. A aparição dele foi legal, não ironicamente. Mas enfim. Aí depois eu sinto que a gente fica tipo 20 minutos em Ítaca. E aí depois de ficar 20 minutos em Ítaca, a gente vai finalmente pra ilha da Calipso, interpretada pela Charlize Theron. E aí acontece que o Odisseu está... Como é que eu digo? Assim, 4 buscando a Odisseia são a Telemaquia, que é o Telêmacos buscando Odisseu. Mas ele não fica só em Ítaca, pelo que eu sei. Ele também não fica só em Ítaca aqui, mas já vou falar disso. E aí a gente vai pra ilha da Calipso. E aí na ilha da Calipso, ele não lembra das coisas. Então a Calipso pede pra ele contar a história desde que ele saiu de Troia. E ele começa a tentar lembrar. E aí é aí que começa a Odisseia. As sessões da Odisseia, por mais que elas sejam legais, elas parecem
tão isoladas do filme em si, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, que fica meio esquisito. Aquilo que eu falei de, tipo, entra na ilha, peripécias na ilha, sai correndo pra fora da ilha. Próxima ilha, entra na ilha, peripécias na ilha, sai correndo pra fora da ilha. O tempo todo? É o caso. A primeira ilha que eles param, por exemplo, é tipo, a gente precisa de comida. Tem aquela ilha ali. Ótimo, nós vamos pegar a comida de lá então. Tudo bem, vamos pegar a comida de lá. Corta, os telhados da vilazinha estão em chamas, os homens do Odisseu estão voltando pro navio. Aí tem uma rápida conversa do Eurílicos com a porra do... Eurílico, whatever. Com um cara lá da ilha, falando sobre a lei de Zeus. Isso, fala daqui a pouquinho também disso. Falando sobre a lei de Zeus e blá blá blá. Acabou. Vamos voltar pro navio. Voltamos pro navio. Ok, não vamos conversar sobre o que aconteceu, de maneira alguma. Não vamos ter nenhum diálogo sobre isso, nenhum momento humano sobre isso, nem nada. Polifemo, sessão inteira de Polifemo. A sessão inteira de Polifemo é o quê? Uma set piece. É feito para ser algo grandioso, gigantesco, te deixar tenso. Por isso que, por exemplo, a porra do Odisseu tá com uma flechada no Polifemo. Não é exatamente, tipo... É por questão de personagem dele, ele ficou puto e deixou as emoções tomarem conta por um segundo, mas aí isso não é confrontado direito, é confrontado em 3 palavras, depois nunca mais no filme inteiro, em nenhum outro momento, ok? Mas é pro Polifemo sair correndo pela floresta pra ter uma cena de perseguição. Chegamos no barco, ok, acabou, beleza. Acabou a sessão do barco, ok. Próximo lugar! E é isso, tipo, os eventos vão acontecendo individualmente. E aí, em vários momentos, o Odisseu para a história dele, conversa um pouco com Calypso, e isso é desculpa do filme pra voltar pro presente de uma maneira que faça sentido, pra que a gente possa voltar pra Ítaca e ver o que tá acontecendo com os personagens de Ítaca. E aí também que, por exemplo, o Telâmaco, tipo, viaja e vai pra Esparta e conversa com Menelau e blá blá blá. Inclusive, tipo, numa das conversas, quando ele vai conversar com Menelau, a gente tem um flashback gigantesco pra Troia. A gente tem o saque de Troia nesse filme, ele está no meio do filme, e acontece um flashback. O filme inteiro é flashback, que nem a Odisseia é, mas ao invés de ter, tipo, um ritmo próprio que vai seguindo tudo, tem várias paradas e, tipo, os eventos que acontecem nos acontecimentos da Odisseia, fora a quantidade de pessoas que estão no navio porque a galera morre, e um pouquinho a falta de confiança que os homens começam a ter no Odisseu, não são muito relevantes. São só pra, tipo, olha que momento louco! É isso. Você acha que é um filme truncado? Eu acho. Eu acho que é um filme truncado, sim. Porque as cenas da Odisseia são muito, tipo... São curtas-metragens, quase. São, tipo, sequências que são curtas-metragens que estão ali de uma sessão bala, ponto, acabou, vamos pra próxima. E elas não parecem, tipo, afetar os personagens psicologicamente, o que quebra um pouquinho o ritmo do que tá acontecendo. E, tipo, de novo, parece que esse filme de 3 horas, quase 3 horas, eu acho, não deu pra chegar até o final do que tava... não deu pra explorar direito os momentos da Odisseia. Essa primeira ilha, por exemplo, é rapidinho. Polifemo, o Nolan quis construir a tensão do local com o Polifemo apenas. Então, tipo, eles chegam na ilha, veem algumas ovelhas. Eles não matam as ovelhas, inclusive, eles não matam o gado. Eles chegam na ilha, veem as ovelhas, de repente eles já estão na caverna. Eles não andam pela ilha, não tem uma tensãozinha de tipo... Caraca, algumas das árvores aqui estão um pouco, tipo, empurradas pro lado. Que esquisito, né? É meio estranho isso, é como se alguma coisa muito grande vivesse aqui. Não tem nada disso. Os estrigões, eles chegam na ilha, muita gente desembarca na ilha, eles veem uma criança, tentam falar com a criança grita, aparece estrigões matam todo mundo, eles correm pro barco, acabou. Tipo, não tem muito um andamento nessas coisas, é só o Nolan, nas sessões da Odisseia, queria correr com essas partes para chegar na parte épica de ação. E aí as partes que deveriam ter... Oi. Celebremos. Aquele que herdará o poder de todos os influenciadores. O rei do conteúdo que reinara sobre o YouTube a Kiki, e o seu nome é Danael Fernandes.
Esse é o momento em que ele disserta sobre um filme de um diretor que não sabe fazer diálogo. Celebremos! Valeu, dose de Esparta! Aí, tipo, são várias sessões que estão lá para ter o grande momento de espetáculo que o Nolan quer botar. E eu digo, o espetáculo é muito bom, é realmente bem espetacular esse espetáculo, muito foda. Só que aí faz com que a Odisseia pareça bem menos relevante do que ela é no filme chamado Odisseia. O foco tá nas outras coisas, 100%, que a gente vai falar daqui a pouco e tal. E, de novo, quando eles pulam em qualquer ilha, é muito rápido tudo que acontece pra chegar na parte tensa. E aí, no meio do filme, tem a porra do flashback pro saque de Troia. Não era necessário. É uma das melhores sessões do filme. Mas não é exatamente necessário. É outra quebra de ritmo no meio de tudo ali. E tá meio, né? Enfim. Ele tá muito focado no destino, não na jornada? Exato. Ele... Tipo, os momentos que o filme tem um ritmo mais lento é quando a gente sai da Odisseia e vai pra Ítaca, ou vai pra Esparta, ou volta pra Troia, quando a gente volta pra Troia depois, lá pra frente e tudo mais. Esses momentos, o Nolan dá um tempo, dá uma respirada, e tipo, ok, tá seguindo normal. As partes de ação da Odisseia são partes de ação. A única que não tem, as duas únicas no caso que não tem nada disso, são Circe e Submundo, que são, tipo, as minhas duas favoritas do filme inteiro. Porque não é um espetáculo, não é pra ser um espetáculo. A cena da Circe é pra ser tensa, a cena do Submundo também é pra ser tenso e jogar na cara do Odisseu que ele deixou todo mundo morrer. É isso. Me pergunto se o Nolan só não fez Troia porque tem filme lá dos anos 2000. Ele se foca muito em Troia. Falando nisso... Troia, Ítaca e a Odisseia de Christopher Nolan. Vamos lá. Esse é um ponto muito importante. Danael, esse filme não tem nada a ver com a Odisseia de Homero. Sim, não tem. Porque essa é a Odisseia... Incrível como a Calypso saiu da Grécia para o Brasil só para ser a criadora e empresária de uma banda com seu próprio nome. Verdade, Bel, que vadia da Marvel, verdade. Eu tossi, Maurício. Isso aqui não é a Odisseia de Homero. É a Odisseia de Christopher Nolan, ok? Então, ele colocou coisas como Polifemo, os estrigões e tudo mais, a Scylla e tudo mais. Eu sinto mais que com uma formalidade e pra ele poder fazer umas cenas mais bala, porque são realmente umas cenas mais bala. O objetivo dele com isso era isso. Não era a história que ele queria contar. Os pontos que ele traz aqui não são os pontos da Odisseia. Odisseu é um personagem completamente diferente. Um péssimo personagem nesse caso, mas tudo bem. Muitos personagens são completamente diferentes. Tudo é muito diferente. Porque o que o Nolan tá realmente querendo se focar é em Troia, em Ítaca. Como eu disse, as cenas de Ítaca, eu sinto que elas tomam a maior parte do filme, eu acho que não, mas elas tomam uma boa parte do filme, e elas têm um ritmo mais lento, mais tranquilo, que é mais o que parece que o Nolan estava querendo se focar, e a história de verdade está avançando nela. Os planos de Antino, o Telêmaco indo para Esparta para descobrir mais sobre o pai dele, para ter mais informação, a Penélope tecendo um negócio, mas na verdade destecendo isso, porque quando ela terminasse ela teria que escolher um rei. Algumas das pessoas ao redor de Penélope traindo ela. Então, né? Tudo mais. Tipo, é a ideia. E aí, Troia é mencionada o tempo inteiro no filme, porque a grande questão do Odisseu é que ele está traumatizado por Troia, pelo que ele fez em Troia, ele se arrepende do que ele fez em Troia, ele achou covardice invadir a cidade com o cavalo, por isso ele tem a porra do PTSD de Atena, que Atena talvez seja só um PTSD, e blá blá blá. O objetivo do Nolan era mais se focar nessas partes mais humanas e as partes mais mitológicas. Ele não fez para ter um arco de personagem que vai evoluindo
tradicionalmente deve ser feito em um filme. Elas estão lá para serem cenas de ações explosivas e meio loucas. Aqueles que realmente desenvolvem alguma coisa, como por exemplo o submundo, elas são boas, são relevantes e são legais. É isso. Chapéu do Céu e não saber nada de Ítaca seria muito mais angustiante, você entender a vontade dele em voltar. Então, mas é porque eu acho que na própria Odisseia a gente corta a volta e meia pra Ítaca, pra saber o que tá acontecendo. Mas geralmente não é isso. Dá pra dizer que ele tentou fazer algo diferente do que ele faz normalmente? Não. Esse filme é um filme muito Nolan, né? É um filme muito Nolan. Se pá, é o filme mais Christopher Nolan que Christopher Nolan já Christopher Nolanou. Se pá. Aí entra na parte política. Eu vou sair de novo rapidinho, um segundo, porque eu me toquei que eu botei minha água pra encher e eu acho que ela encheu demais. Voltei. A porra da... Eu consegui não molhar muito a minha pia. Fuck yeah, eu adoro não molhar minha pia. Grande fã de não molhar a pia. Adoro não molhar a pia. Grande fã de não molhar a pia. Pera, o trauma dele é o cavalo porque ele fez trairagem. Mas ele ser mentiroso e traíra é basicamente o Odisseu. Ele ganhou por ser malandro, não por lutar justo. Era séria a parada da bomba atômica? Um pouco séria a parada da bomba atômica, sim. E esse Odisseu não é o Odisseu da Odisseia. Esse é o Odisseu da Odisseia de Christopher Nolan. Ele é o outro personagem. Esse é um filme sobre... Como é que eu digo? Esse é um filme especificamente sobre o fim de uma civilização para que outra surja. É isso. Esse é um filme sobre o fim de uma civilização para que uma próxima possa surgir. O final do... Deixa eu pegar aqui rapidinho, só pra ter certeza de uma coisa. Mapa Mundi. Deixa eu achar a Grécia no mapa, porque eu esqueci onde exatamente ela fica. Eu esqueci onde é que fica a Grécia. Calma aí. Pô, carregar seria muito foda, na verdade. Eu acredito que carregar seria... Nossa, realmente, muito foda carregar, cara. Mediterrâneo, sim. Cadê Mediterrâneo? Tipo, aqui, tá. Beleza. Beleza, aqui, né? Show. No final desse filme, quando o Odisseu mata os suitors, mata os pretendentes e tudo mais, Telêmaco vira rei e Odisseu é exilado junto com Penélope. Por quê? Porque, tipo, ele matou a família das pessoas que seriam pretendentes e blá blá, então ele não pode mais estar ali. Ele vai embora, e ele vai embora especificamente rumo ao oeste, porque durante o filme falaram pra ele que para honrar os mortos que ele deixou no caminho, os mortos dele que ele não enterrou, e tem aquela coisa de que se você não enterrar seus mortos, se você não der um funeral para seus mortos na Grécia, eles ficam presos no Estige, ficam perdidos no Estige, ou o que seja. Não tem Atena para interferir no final, exato. Eles ficam presos no Rio Estige e blá blá. Então, os dois vão para o oeste para lidar com isso. O que temos no oeste? Não é isso que temos no oeste. Indo aqui da Grécia para o oeste, olha só, a Itália, que é onde vai ter o Império Romano, a próxima civilização. E mais pra cá, também vamos ter França, Espanha, Reino Unido, que se tornam as grandes potências depois. Uau! Isso também que o Darth Vader falou, Romulo e Remo são descendentes troiano. Ele pegou essa ideia inteira da Odisseia para colocar como o mito fundador do que eventualmente se torna Roma. Então basicamente a história está chegando para eles. Os estrigões têm esse design de cavaleiros de armadura porque é realmente tipo a história batendo a porta nos gregos, né? É sobre a história batendo as portas pros gregos. Por isso que eles parecem cavaleiros de tipo século X. É isso. O Nolan nada sutil no que ele tá mostrando aqui. Tem uma coisa no filme que é falado o tempo todo, que é a lei de Zeus, né? Que é sempre seja cortês com quem vier na sua casa, pois você nunca sabe se eles são um deus ou não. Ok.
Isso é repetido durante o filme 450 milhões de vezes o tempo todo, e é mostrado desde o início do filme que isso é uma péssima ideia, porque os pretendentes foram pro salão lá de Ítaca e ficaram por lá por tipo uns 3 anos. Então, né, não é uma boa ideia ser cortês com todo mundo que quer tipo, vir para a sua casa. E quem o Odisseu encontra no caminho geralmente não é cortês e não segue a lei de Zeus. Polifemo, Circe e blá blá blá. Ainda assim, os gregos vão lá e tipo, lei de Zeus, né? Então vamos, tipo, receber algo cortês aqui. 3 anos, não era 10? No filme, pelo menos, pros suitors estarem lá só tem 3 anos, que o Tom Holland fala. Então os gregos esperam sempre a lei de Zeus, mas as pessoas que eles vão encontrando no caminho não as seguem. E o Odisseu, no final, ele fala para Telêmaco que a lei de Zeus é bullshit. Tipo, obviamente essa porra não é um deus e tudo mais. Então, né? Não siga a lei de Zeus. Ou seja, é muito sobre o fim da civilização grega. Né, se formos ver questão histórica, isso seria antes de Homero. Então ainda tem muita coisa que aconteceria até o fim da civilização grega. Que seja. Olha. Deus está morto pelo que manda ele, meu filho. Sim. Comparando o Odisseu do Nolan e a Altis, qual seria o mais próximo de Odisseu do Homero? Nenhum dos dois. Com isso, a gente chega na questão da fala que virou um meme, pelo menos na minha cabeça e nos meus círculos, que é quando o Odisseu fala que estamos chegando no fim da Era do Bronze. A Era do Bronze, que só teve seu nome, tipo, no século XVI, pelo que Alucard falou. A civilização grega durou mais de 300 anos depois de Homero, sim. A Era do Bronze, que só é mencionada por nome no século XVI. E, tipo... Tá bom? Não pode ser tão na cara... Obrigado por ser tão na cara assim, né? Tudo bem. Obrigado, Christopher Nolan. E o outro ponto muito importante aqui... Obviamente, o Nolan não está falando especificamente da Grécia. O Nolan está falando de, tipo, Estados Unidos atual. A Guerra de Troia, nesse filme, que é tratado como, tipo, um grande PTSD pro Odisseu, é como se fosse uma das guerras mais recentes que vão acontecendo. E meio que é isso. Estamos chegando no final... Da era atual histórica. Vai vir uma nova civilização após isso e temos que aceitar que nossos costumes vão acabar. Oh my God! É isso. O trauma eterno do Vietnã, exato. Então por isso que eu digo, isso é a Odisseia de Christopher Nolan. Ele não está fazendo um filme sobre a Odisseia de Homero, ele está pegando a ideia da Odisseia e trazendo para um contexto mais atual, por mais que esteja ambientando em tempos homéricos. É isso aí, não fazendo analogia igual a tiro na cara, sim. Exatamente. Eu acho muito engraçado que, tipo, os grifters ficaram falando que esse filme ele é político, porque tem o Elliot Page, porque tem a Lupita Nyong'o, porque tem um figurante asiático na tripulação do Odisseu, e blá blá blá, e essas porra toda, tá ligado? É por isso que o filme é político e woke. Não, o filme é político e woke porque o filme é político e woke. É um filme sobre isso, e ele não é sutil quanto a isso, porque ele é o Christopher Nolan, ele não consegue ser sutil. Se você consegue tancar o fato de que essa adaptação da Odisseia não é uma adaptação da Odisseia, tipo, ela é, mas é uma versão do Nolan pra Odisseia pra ele falar de temas mais atuais. É isso. De início, essa fala inteira da porra do fim da Era do Bronze foi crinjola. Mas em geral é tipo é o Nolan. Ok, é o que o Nolan quer fazer, eu não vou criticar isso. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Não tem problema. Ok, é a vida. Veredito. Mais bom que ruim de 10. Eu gostei mais do filme do que eu desgostei do filme.
Tem coisas não muito boas no filme, tem coisas excelentes no filme. O filme tem sérios problemas de ritmo, que realmente deveriam ser bem tratados, e tem vários problemas de diálogo, mas o espetáculo do filme é bem espetacular. A cena de Troia é muito boa, por exemplo. Ele não é o pior filme do Nolan, mas ele também não é o melhor filme do Nolan. É um 6 ou 7? Tipo isso. Tipo um 6 ou 7. Acho que é mais um 7 mesmo. É quanto tempo o filme? 3 horas. Nunca mais vou vê-lo de novo. É isso. Podia ser pior, em outra época esse filme seria do Ridley Scott. Pô, mas o Ridley Scott dirige melhor que o Nolan, pelo menos, então tudo bem. E é isso, é um filme do Nolan, se você gosta de Nolan, você vai gostar. É isso. Se você não gosta de Nolan, você vai gostar. É isso de novo. Minha garganta dói, eu falei por muito tempo, meu Deus do céu. Espero que tenham gostado desse PowerPoint longo. Longuíssimo PowerPoint insuportável. E se eu não ligo pro Nolan, não precisa ver. Geralmente não precisa ver, não. Vi o pessoal do YouTube Cinema dando 8 ou 9 pro filme. Eu entendo isso. Eu vejo que muita gente deu uma nota bem altinha. Eu compreendo de onde estão vindo. Mas o estilo do Nolan não é um estilo que me pega hoje em dia. Só não me pega mais, eu não gosto mais tanto. Então, tipo, um filme com tanto nolanismo quanto esse filme do Nolan tem, não me pega. Não curto. Dana, posso perguntar coisa de Bleach? É importante. Tá bom. Tá bom. Podemos girar o Nolan nas respectivas regiões e eu faço o espetinho dele? Eu quero que o Nolan faça um filme de terror. Eu ia ficar feliz com isso. A Origem continua o melhor pra mim. Pra mim, o melhor é Memento. Memento. Enfim. Mas e aí, Dana? Pergunte $1 bilhão. Ela crola ou não? Ela crola, mas não pelo motivo que estão falando que ela crola. É isso.